de seu reinado ou sua fortaleza, onde eles são imunes a qualquer tipo de críticas e são também considerados pelos seus súditos como verdadeiros deuses intocáveis. Por isso eu peço que você assista com atenção a essa exposição corajosa desse senador, que ele no seu depoimento vai dar respaldo para essa verdade que eu estou explanando aqui para você. Brasil, preste atenção naquilo que falei ontem e que o senador Paulo Paim concordou plenamente, e outros senadores vieram dizer e me telefonaram. Foram 36 senadores que falaram comigo ontem. Cajuru, o seu pronunciamento foi absolutamente histórico, parabéns. Eu falei, não, amanhã então vou fazê-lo na íntegra. Com todo o respeito às suas excelências, que sequer seguram os seus guarda-chuvas, como o glorioso ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, eu respeitosamente repito, como um senador e parlamentar e empregado público, que desejo enfrentar aqui a máquina pública, a máquina pública que gasta 1,5 trilhão neste país. 1,5 trilhão. Essa é a minha maior bandeira. É acabar com essa farra e respeitar o país. Aquele que, na verdade, é a única Vossa Excelência. Aquele que ganha R$ 998 por mês e vive feliz. E almoça domingo feliz com a família com uma macarronada. Esse é, na verdade, Vossa Excelência. Eu gostaria de adaptar e dizer assim, aspas, nascer, viver e no Supremo Tribunal Federal morrer é um privilégio que nem todos podem ter. Fecho aspas. E haja privilégios na Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Não podemos esquecer, de acordo com a Constituição Brasileira, artigo 102, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Agora, não faltam recursos para manter aquela corte. Só em 2016, de acordo com o relatório lido por mim, da senhora Carmen Lúcia, que preside aquela corte, eles, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, gastaram o pouco mais de R$500 bilhão. E isso é só para um tribunal. É interessante lembrar um pouco os funcionários. São 1.216 funcionários ativos, 306 estagiários, 959 terceirizados. O total varia muitas vezes de um mês para o outro, mas nunca inferior a 2.450 funcionários para 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Isto dá uma média, senador gaúcho Paulo Paim, senador do Distrito Federal, presidente dessa sessão, Isalci Lucas, brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, dá uma média por ministro, são 11, de 222 funcionários por ministro em um só tribunal, no STF. Quando eu fui analisar a folha de pagamento dos funcionários terceirizados, encontrei alguns dados que vale a pena destacar. Lá estão 25 bombeiros civis, 85 secretárias, 293 vigilantes, 194 recepcionistas, 19 jornalistas, por que não? 29
funcionários cuidando da encadernação. 116 de serventes de limpeza. A noite quente exige que a gente trate muito bem os convidados. Não? Mas 24 copeiros, presidente. 24 copeiros e 27 garçons, senador Paulo Paim. Afinal, os dentes são uma importância que tem de tratar, evidentemente. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, não esquece disso. Em 8 auxiliares de saúde bucal. A gente não deve esquecer da infância, claro, temos mais que cuidar das crianças. O Supremo Tribunal Federal tem na folha de pagamento 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. Também tem na sua folha de pagamento 58 motoristas, 7 jardineiros, 6 marceneiros e 10 carregadores de bens. Eu perguntaria respeitosamente, que bens? Repito, que bens? Ponto de interrogação. Mas está lá, e tal. Tem 5 publicitários. É a Constituição, é a Suprema Corte Brasileira, guardiã da Constituição, artigo 102, tem 5 publicitários, que eu fico pensando, o que é que eles fazem, esses 5 publicitários, no Supremo Tribunal Federal? Mas é uma corte, Cajuru, muito séria. Ela tem vários programas, como, por exemplo, o programa Viva Bem, que patrocinou cursos para os funcionários de... Não vou ser irônico. De yoga, massagem laboral e oficina de respiração. Só com assistência médica e odontológica. Você sabe, brasileiro, quanto gasta o Supremo Tribunal Federal? 15.780.000 reais. Se eu estiver mentindo, me ponha na cadeia. Eles têm, no Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, auxílio moradia. Lá, sabe quanto eles gastaram no ano passado em auxílio moradia? Se eu estiver mentindo, me ponham na cadeia. 1.500.000 reais. Auxílio moradia. Não vou listar todos os dados para não cansá-los. Com a educação pré-escolar, sabe quanto gastou? Educação pré-escolar. Se eu estiver mentindo, me ponha na cadeia. Gastou o Supremo Tribunal Federal 2.162.000 reais. Mas não esqueceu da alimentação. Sabe quanto, brasileira, o Supremo Tribunal Federal gastou com alimentação? Eu gostaria de saber, presidente Zalci Lucas, o que eles comem, senador Paulo Paim? Gaúcho que gosta de churrasco? O que eles comem, os 11 ministros? Pois eles gastaram no ano passado 12 milhões de reais em alimentação. Puxa. Ter até algum tipo de tratamento? Talvez. 12 milhões? Mas eles têm o auxílio. Estão preparados? Auxiliares da mesa diretora, para ouvir? Estão? Eles têm, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm o auxílio funeral. O auxílio funeral. Desculpem, quando será usado este auxílio funeral do Supremo Tribunal Federal? Eles têm o auxílio natalidade. E sabe quanto eles gastaram no ano passado?
204 mil reais. Isso tudo é do relatório oficial documental que eu tenho. E se eu estiver errado, me ponham na cadeia. Sabe quantos veículos tem o Supremo Tribunal Federal? 87. Dos quais 3 caminhões. Caminhões no Supremo Tribunal Federal. Para quê? Pergunto. Este humilde, simples ser humano. 3 caminhões. Eu não vou listar tudo. Eu podia colocar as ações de informática. Sabe quanto eles gastaram de informática? 10 milhões e meio no ano. Aí eu poderia listar todos os dados realmente impressionantes. Eu gostei muito da Face ONG. Eles fizeram uma exposição chamada O Catador, que é para discutir o impacto do lixo produzido pelo Supremo Tribunal Federal. Em suma, esse é o Brasil, que eu quero desnudá-lo aqui no Congresso Nacional. É minha obrigação como seu empregado público. Mas um dia todos os brasileiros serão iguais às suas excelências do Supremo Tribunal Federal. Terão privilégios iguaizinhos a esses 11 ministros. Será que esse dia vai chegar? Será? E agora, Brasil? Depois da explosão dessa bomba atômica acerca desses reis de toga, qual é a sua reação? Perplexidade? Indignação? Algeriza? Nojo? Enfim, depois de tudo que ouvimos, como brasileiros pagadores de impostos, será que temos que nos conformar? Isso precisa mudar, Brasil. Se nós todos nos unirmos e despertarmos, saindo às ruas para mostrar toda a nossa indignação que estamos sentindo após assistir essa afronta contra a nossa pátria, e tomarmos a atitude de exigir o fim desse reinado horroroso que estão bem diante dos nossos narizes, isso certamente já teria acabado. Eu, do canal Alerta Cristão, Fábio Santos, um mero mortal, pagador de imposto, eu rogo apenas ao único e verdadeiro rei que eu sirvo, que ele venha ouvir o nosso clamor e fazer justiça contra toda essa injustiça que há anos tem acontecido nesse sofrido país. Eu quero deixar registrado aqui todo o meu repúdio a essa podridão sistêmica do reinado ilegítimo desses 11 togados, de um poder que não fomos nós que constituímos, foram os políticos corruptos, com parte dessa Constituição injusta. Eu declaro perpetuamente a queda e o fim desse poder, que um dia eu tenho certeza que vai cair. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, demonstrando toda a sua indignação. Não se conforme. Não nos calaremos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo aqui no canal Alerta Cristão.